Graça e paz de Jesus. É muito bom estar mais uma vez reunidos para adorarmos ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você acompanhasse comigo a leitura que iremos fazer na Epístola de Paulo aos Filipenses, lá no capítulo de número 2, o verso 5, eu vou ler até o verso de número 10. Então, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, verso de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo escreve a epístola aos Filipenses. Tinha assim um sentimento de gratidão por aquilo que os filipenses vinham fazendo e colaborando, e como ele próprio diz, participando do progresso do Evangelho através de contribuições, seja elas financeiras, seja ela por meio de oração. Mas nesse momento, em alguns momentos da carta, nós vemos que ele está ensinando, de certa forma, o relacionamento que deve haver dentro da igreja. O relacionamento que deve haver entre os irmãos em Cristo. E ele está dizendo assim, que nós devemos seguir o exemplo de Cristo e se humilhar uns pelos outros, se esvaziar uns pelos outros, não se engrandecer ou se gloriar por aquilo que você é, se é que nós achamos que somos alguma coisa, mas nos esvaziar totalmente em prol daquele que está congregando conosco. Nós não temos essa figura de congregar hoje, porque nós não podemos, devido às dificuldades que nós passamos no nosso país, no mundo, de se reunir. Mas nós podemos fazer isso através de um contato virtual, talvez de uma mensagem, de um telefonema, e também de uma atenção, uma ajuda para aqueles que precisam. Será que nós temos assistido aqueles que são membros da nossa própria comunidade, de maneira a saber as suas dificuldades, aquilo que eles estão sentindo necessidade nesse momento ou não? Mas o final desse texto, ele se resume ao seguinte, que para que essas ações, que essas atitudes, esse exemplo, esse Espírito de Cristo, conforme diz o texto, seja glorificado o nome do Pai, que o joelho se dobre todo o joelho sobre os céus, todo o joelho na terra, todo o joelho debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu queria orar com você nessa hora, pedindo a bênção daqueles irmãos nossos que passam por alguma dificuldade, até aqueles que são prósperos, que o Senhor possa tocar no coração, para que nós possamos nos ajudar uns aos outros e que possamos juntos, nesse Espírito de Cristo, podermos adorar ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo com canções e também com ações de graças. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós rogamos as suas bênçãos, ó Deus, sobre a vida do teu povo que se chama pelo seu nome, que nesse momento agora, em sua casa, possa se sentir amparado pela palavra do Senhor, pelo seu Evangelho, pelas canções, pelas orações, que possamos, ó Deus, nos sentir, apesar de distantes, unidos por um só Espírito, a saber, o Espírito de Cristo, e que o Senhor possa ser, ao final, glorificado e exaltado sobre a vida de todos nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei o Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar
minha alma. Os maus correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro pois te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Os maus correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta e com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs da Igreja Presbiteriana do Jardim Olinda. Boa noite você também que nos acompanha pela transmissão do culto, que é em louvor e gratidão ao nosso Deus. Seja muito bem-vindo. Nós estamos felizes por estar aqui mais uma vez. Eu estou muito feliz por poder hoje compartilhar a palavra de Deus com a igreja, de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, e da mesma forma muito temente a Deus por esse motivo. É um compromisso, é uma ação muito séria, porque é a palavra de Deus que nós vamos manusear, é a palavra de Deus que nós vamos entregar para a igreja de Jesus. E eu quero que você, comigo, participe deste culto em oração, você esteja em oração, conversando com Deus, com a sua família, para a gente prestar esse culto, que é de honra e glória ao nome do Senhor. Ainda nós estamos vivendo a crise causada pelo coronavírus. Crise a qual eu e você estamos talvez saturados, enjoados de ouvir. É na televisão, é no rádio, é no Facebook, é no WhatsApp. São várias teorias, são fake news, são várias observações diferentes, são várias posições diferentes. Também é tanta coisa que ninguém aguenta mais esse assunto. E essa crise não só abalou o nosso país, o Brasil, mas como abalou todo mundo. E além de ter abalado todo mundo, abalou cada um de nós, eu e você individualmente. E talvez seja por medo do coronavírus, com medo da doença, ou talvez com raiva disso tudo já. Mas a verdade é que nós estamos um tanto quanto saturados dessa notícia, dessas informações. Mas também é verdade que essa pandemia nos afeta individualmente, essa pandemia nos afeta, talvez pela quarentena, por estar vivendo isolado, esse isolamento social, mas essa crise abala as nossas rotinas. Essa crise também, ela atrapalha, ela envolve, ela interfere no nosso dia a dia. Uma crise que alterou não só a nossa maneira de viver,
Para mim, por exemplo, que gosto de estar com as pessoas, que gosto de conversar com pessoas, gosto de estar junto com pessoas, isso tem me feito bastante mal, isso tem me atrapalhado bastante, isso tem me entristecido bastante, porque quebra a rotina, quebra aquele envolvimento, quebra aquele contato com as pessoas que eu gosto de ter, quebra toda aquela rotina que nós temos no nosso dia a dia. E eu sei que também, até para aquelas pessoas que gostam de viver isolado, isso tem sido bastante ruim, porque parece que virou normal para todas as pessoas. Mas o fato que, para chamar a nossa atenção e que eu queria conversar com vocês nessa noite, é que a crise afeta as nossas vidas. A crise no mundo, a crise pessoal, a crise afeta as nossas vidas. Toda crise causa um impacto nas nossas vidas. E o texto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, o texto que eu quero falar com vocês, a respeito de uma crise que uma mulher estava vivendo, que uma mulher estava enfrentando. E no caso específico aqui, não era uma crise mundial, não era uma crise territorial, mas era uma crise pessoal, uma crise individual, uma crise que envolvia apenas a sua vida e a sua casa. Então, em meio a toda essa crise mundial que nós estamos vivendo por conta do coronavírus, em meio a essa crise que o mundo está vivendo, eu quero tratar com vocês sobre uma crise pessoal, aquela que você pode estar enfrentando dentro da sua casa, aquela que você pode estar enfrentando dentro do seu trabalho, aquela crise que você pode estar enfrentando, seja lá qual for, dentro de você, no seu interior. Uma crise mental, uma crise sentimental, talvez uma crise física, mas principalmente a crise espiritual. É sobre essa crise que eu quero conversar com vocês nessa noite. E o texto que eu queria compartilhar com vocês, o texto da Palavra de Deus, se encontra no segundo livro, melhor dizendo, o segundo livro dos Reis, no capítulo 4, os versos de 1 a 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7, nós vamos ler a palavra de Deus. Leia com a sua família, leia na sua casa. Segundo Reis, capítulo 4, os versos de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre o teu filho, os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte as que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez ao saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor Jesus, essa é a tua palavra. Essa é a tua palavra que é viva e eficaz. Essa é a tua palavra que transforma vidas. Essa é a tua palavra que modifica pensamentos. Essa é a tua palavra que alcança os corações. Essa é a tua palavra, Jesus, que resgata vidas. Essa é a tua palavra que nos revela coisas preciosas, de pessoas preciosas que viveram uma intimidade com o Senhor, que viveram uma experiência com o Senhor. E essa é a tua palavra, a qual faz com que cada um de nós vivemos uma experiência nova com o Senhor também, Deus. Muito obrigado, Jesus, pela tua bondade. Muito obrigado pela tua misericórdia. A partir desse momento, Jesus, eu peço que a tua palavra alcance os nossos corações, a tua palavra seja a diretriz aqui, a tua palavra nos direcione nessa noite, Jesus, que eu, como instrumento do Senhor,
possa ser apenas o canal da bênção, o canal da tua mensagem chegar aos corações dos meus irmãos. E que eu não seja de forma alguma empecilho algum, Deus, para que a tua palavra chegue com alguma delimitação, com alguma falha ao coração dos meus irmãos, Deus. Que no nome do Senhor Jesus, que pela tua misericórdia, Deus, a tua palavra alcance os corações dos meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem. Apesar de mim, Pai, em teu nome eu clamo nessa noite, em teu nome eu rendo louvores a ti e peço que o Senhor, pela tua infinita bondade, comunique aos nossos corações aquilo que o Senhor preparou para nós. No teu nome santo. Amém. Amém, meus irmãos. O livro dos reis, esse que nós lemos, que tem o primeiro livro dos reis e o segundo livro dos reis, narra várias histórias e personagens. E dentre eles, encontra dois personagens especiais, Elias e Eliseu. Elias foi trasladado aos céus, ou seja, ele não experimentou a morte, como nos conta a narrativa bíblica. Ele sobe aos céus num redemoinho. Nesse evento, Eliseu, que era discípulo, se possamos dizer assim, discípulos de Elias, pede uma porção dobrada do espírito de Elias. Eliseu pede essa porção dobrada. E assim então Eliseu dá sequência ao seu ministério profético. E o ministério de Eliseu, ele é marcado por vários milagres. E olhando para esses milagres, nós percebemos o quanto Deus supre as necessidades das pessoas. O quanto Deus age na vida das pessoas. E nesse texto específico que nós lemos, nessa passagem específica que nós lemos, nós encontramos uma mulher que vivia talvez o auge do seu desespero. Talvez o auge da sua crise. E a viúva que nós lemos aqui nesse texto, que o texto nos mostra, está vivendo tempos de crise. O marido dessa mulher havia morrido. O marido dessa mulher havia morrido e esse marido, ele era discípulo de um dos profetas, talvez alguém do convívio de Eliseu. E com a morte desse marido, com a morte desse homem, essa mulher herdou algumas dívidas. E deve ter acumulado alguma coisa a mais além disso, pelas suas despesas pessoais ou as suas necessidades. O fato é que essa mulher estava com dívida. O fato é que essa mulher que o texto nos mostra estava com uma dívida que era do seu marido. E levando em consideração que esse marido havia morrido, e ele era o provedor da casa, e em sua falta, a mulher, ela encontra-se em dificuldades de pagar a dívida. Aliás, não era como nossos dias que as mulheres saem para trabalhar. O tempo lá era outro. A realidade daquela época era outra. A mulher não tinha dinheiro, ela só tinha uma dívida. E tinha 2 filhos que o texto nos mostra. E para que essa dívida fosse paga, fosse quitada, a lei mosaica, a lei permitia que os filhos fossem vendidos como escravos. E era disso que o credor estava querendo, fazer. Era isso que ele estava batendo na porta. Ele queria, para quitar essa dívida da mulher, para que essa mulher quitasse essa dívida com ele ia levar os seus filhos como escravos. Então a mulher, no auge do seu desespero, no auge da sua crise, e não seria por menos, afinal nós estamos falando dos filhos dessa mulher. Vamos pensar assim. Olhando para os nossos dias, olhando um pouco para a nossa realidade. Os dados do governo daquela época, pensa assim comigo, sobre as estatísticas dos filhos que eram vendidos como escravos para pagarem as dívidas dos seus pais, em troca de dívida, estava saltando das estatísticas, estava saltando ali dos papéis e virando uma realidade na vida daquela mulher. As estatísticas de pessoas, de filhos que eram vendidos para a dívida da mãe viúva ser paga, estava saltando de uma estatística e virando realidade na vida daquela mulher. Faz-me lembrar os casos de hoje e perceber esse caso do coronavírus que nós estamos vivendo. As estatísticas estão além dos papéis, as estatísticas estão invadindo as casas, invadindo melhor os lares, ou pior. Em nosso país, por exemplo, essas estatísticas têm tomado conta. Pessoas têm morrido pelo coronavírus. E com a graça de Deus, isso ainda não chegou na nossa tenda, na nossa casa. Ou na minha casa, não sei. Você que ainda tem acesso a
a esse vídeo. Mas isso é um fato. As estatísticas pularam do papel. As estatísticas que eram apenas números, hoje viraram rostos conhecidos. As estatísticas viraram hoje pessoas da família de alguém. Mas, voltando para a mulher do texto que nós estamos falando, essa era a realidade dela. O vírus estava à porta. O álcool em gel, a máscara, já não eram eficientes, já não eram eficazes. Ela ia perder os seus filhos. E mais do que isso, se já não fosse muito, você que tem filhos pode dimensionar melhor isso. Além de perder os filhos, ela estaria perdendo a sua possível forma de sustento. Aquela mulher, além de perder os filhos, seus filhos seriam vendidos, ela estava perdendo a sua possível forma de sustento, pois o texto não nos revela a idade dos meninos, o texto não revela quantos anos eles tinham, mas em algum momento da vida daqueles meninos, eles já poderiam começar a trabalhar e colocar ao menos o que comer dentro de casa. E na falta desses meninos em casa, na falta desses garotos em casa, aquela mulher, além de perder os seus filhos queridos, ela também estava perdendo a chance do seu sustento. A crise econômica daquela viúva, a crise econômica que aquela viúva estava vivendo, poderia agravar muito mais se ela perdesse os seus filhos. A crise econômica que o nosso país, que a nação, que o mundo está vivendo, pode agravar muito mais se nós continuarmos perdendo mais pessoas. E assim como este era um momento de crise para a vida da viúva, nesses dias, além do coronavírus, nós também enfrentamos momentos de crise. Meus irmãos, quantos de nós estamos passando por momentos de crise em nossa vida? Passando momentos de crise em nossas casas? São problemas que basta olharmos para os lados que a nossa esperança, o nosso ânimo começa a desaparecer. Não vemos saída para nós, não vemos saída para essa situação. Por mais saturado que esse assunto esteja, por mais saturado e enjoado que você esteja desse assunto de coronavírus, mas esse assunto é o caso da vez. Esse assunto é o caso que está envolvendo todo mundo. Como dito anteriormente, o mundo vive essa crise. As nações vivem essa crise, o nosso país vive essa crise, e com ela a crise econômica, e com ela também a crise política, e com as somas de todas essas crises, a crise financeira pessoal. Afinal, começa a faltar emprego, começa a faltar dinheiro, ou pelo menos os salários foram reduzidos, mas começou a faltar. Essa crise começa a trazer uma crise financeira. Tem também a crise relacional. Nós estamos em confinamento, nós estamos em isolamento pessoal. Nós ficamos mais juntos com as nossas famílias. Nós ficamos mais juntos dentro de casa. Passamos mais tempo juntos como marido e mulher. Nós passamos mais tempo junto como esposo e como esposa. Nós passamos mais tempo juntos com os nossos filhos. E nesse tempo que nós vivemos, talvez um pouco mais junto, porque o pai não vai trabalhar, a mãe não vai trabalhar, o filho não vai para a escola por conta desse isolamento. Dentro de casa, às vezes, rola alguns desentendimentos, rola algumas brigas, alguns conflitos, algumas situações desagradáveis, mas algumas situações boas também. Mas nós também vivemos nessa crise relacional, porque passamos mais tempo mexendo no celular, passamos mais tempo nas redes sociais, e lá nós encontramos vários tipos de doutores e especialistas que têm opiniões das mais válidas e variadas linhas sobre todos e qualquer assunto. Lá nós encontramos mestres de todos os assuntos possíveis. E muitos deles diferem dos nossos pensamentos, muitos deles diferem daquilo que nós pensamos, das nossas opiniões, e nós, por nossa vez também, que somos alguns doutores e especialistas de alguma coisa, vamos logo dando as nossas opiniões, vamos logo comentando alguma coisa no Facebook, comentando alguma coisa no Twitter, Instagram. Qualquer opinião que nós vemos, nós vamos lá e colocamos as nossas opiniões. E essas opiniões geram discussões, e essas discussões geram uma crise relacional. Cada um de nós vivemos diversas e variadas crises.
Alguns vivem crise de caráter. Alguns vivem essa crise física. Aliás, como as academias estão fechadas e ficamos mais tempo em casa, a comilança é exagerada. Mas alguns estão vivendo uma crise que eu vou colocar aqui como a mais grave delas, a crise espiritual. A crise espiritual. Neste tempo difícil que nós estamos vivendo, e apesar de muitos terem mais tempo para se prepararem espiritualmente, lendo a Bíblia, orando, buscando mais o Senhor, tendo uma vida devocional, buscando mais livros para ler, nós sabemos que muitos não têm feito isso. Muitos têm gastado, ou até por conta do tempo está sobrando agora, têm gastado tempo dedicando em maratonar séries, em assistir mais filmes e fazer qualquer outra coisa. Mas a edificação espiritual tem ficado de lado. E essa mensagem é para você que está vivendo qualquer tipo de crise. Como eu já disse, crise espiritual, crise física, crise financeira, crise emocional, crise de relacionamentos, mas principalmente para você que está vivendo uma crise espiritual. Eu não quero dizer para você transformar a sua casa, a sua vida, o seu ambiente familiar em um mosteiro e ter durante todo o dia apenas leitura bíblica e oração, leitura bíblica e oração. Apesar de não ser uma péssima ideia. Mas o que eu quero dizer a você, o que eu quero propor para você nessa noite, e para mim também, porque eu encontrei dificuldades nessa área, é dividir e separar melhor o tempo a cada coisa que nós fazemos no nosso dia a dia. Um dia dessa semana eu acordei e ao me levantar, uma das primeiras coisas que eu conversei com a Luana foi uma pergunta, na verdade uma pergunta retórica. Eu falei para ela, qual é a diferença minha para uma pessoa não crente? Qual que é a diferença da minha vida para um não crente? O intuito dessa pergunta foi por me pegar no dia a dia, não fazendo nada demais do que aquele que nós julgamos não conhecer a Jesus. Olhando para o meu dia a dia, olhando para quando eu acordava até o momento que eu dormia, não via nada diferente de uma pessoa que, vamos dizer, não conhecia Jesus. Talvez se você não esteja vivendo uma crise espiritual dessa, mas ainda não percebeu que isso é uma crise, eu quero gerar essa crise no seu coração agora, eu quero que essa crise gere no seu pensamento agora. Talvez se você não pensou nisso como uma crise, eu quero que você pense nisso como uma crise agora. Porque eu quero que você analise como está a sua vida espiritual, como está a sua vida com Deus, como anda a sua devocional, como anda o seu tempo com Deus, como anda a sua vida de oração, como anda a sua vida de leitura bíblica. Nós fazemos vários planos o ano todo aí, de ler a Bíblia em um ano. Todo crente tem essas ideias. Eu penso que nesse tempo de pandemia, esse tempo de isolamento que nós vivemos, esse isolamento social, eu creio que já tinha dado para a gente ler a Bíblia toda. Tinha dado para a gente gastar mais tempo orando, colocando pessoas na presença de Deus. Mas quais têm sido as suas ações? Quais têm sido a sua alimentação? E agora eu não estou falando de alimentação física, mas alimentação espiritual. A física também é importante, ter uma boa alimentação nesses dias. Mas a alimentação espiritual. O que você, como crente, como homem de Deus, como mulher de Deus, como crente em Cristo Jesus, tem oferecido àquelas pessoas que não são crentes, que não são do Senhor, mas estão sofrendo por tudo isso que o mundo está passando? Qual é a sua contribuição? O que você tem contribuído para o mundo? O que você tem contribuído para as pessoas da sua casa? O que você tem contribuído para os seus colegas? Para as pessoas que mesmo de longe você ainda mantém contato? Meu irmão e minha irmã, se a sua contribuição for só a posição política, ou se a sua contribuição for só o seu amor e devoção ao político A e político B, você precisa mesmo analisar a crise que você está vivendo. Se a sua contribuição for somente preocupar com a economia do nosso país e não se preocupar nem um pouco com a saúde dos irmãos, você precisa mesmo analisar a crise que você está vivendo. Se a sua contribuição, irmãos, for como muitos por aí, de minimizar o que o Brasil e o mundo estão passando e não fazer caso nenhum pelas pessoas que estão morrendo e pelas famílias que estão sofrendo enlutadas, você precisa muito mais do que analisar a sua crise.
a crise que você está vivendo, mas você precisa de cura. Nós estamos vivendo tempos de crise, meus irmãos. O mundo está vivendo tempo de crise. A nossa sociedade está vivendo um tempo de crise. As igrejas estão vivendo um tempo de crise. O povo de Deus está vivendo um tempo de crise. O povo que não conhece a Jesus está vivendo um tempo de crise. E essa crise tem afetado os nossos sentidos. Essa crise tem afetado a nossa capacidade de pensar. Essa crise tem afetado a nossa capacidade de amar as pessoas. Essa crise também tem afetado a nós termos compaixão pelas pessoas, a ter misericórdia pelas pessoas. Essa crise, irmãos, tem afetado a nossa capacidade de sentir a dor do próximo. Nós estamos vivendo tempos de crise. E nós precisamos, em nome de Jesus, buscar ajuda. Nós precisamos buscar ajuda. A viúva do texto que nós lemos, ela busca a ajuda do profeta Eliseu. E no diálogo que ela tem com esse profeta, ela faz duas perguntas. O profeta, melhor dizendo, faz duas perguntas. E a primeira pergunta que o profeta faz para ela é a seguinte: o que eu posso fazer para ajudá-la? O que eu posso fazer para ajudá-la? Aqui o profeta, ele coloca à disposição daquela mulher. Ele se coloca à disposição daquela mulher. E logo em seguida ele já segue com outra pergunta. Pergunta que eu não sei você, mas eu em uma situação como essa, não seria a minha primeira pergunta. Ou melhor, não seria nem a minha pergunta. A minha pergunta seria talvez: minha irmã, qual que é o valor da sua dívida? Para saber se de alguma forma eu poderia ajudar ela de fazer alguma coisa, se eu poderia fazer talvez alguma vaquinha, sei lá. Mas a pergunta de Eliseu é essa: diga-me, o que você tem em casa? Eliseu aqui está traçando uma estratégia para ajudar aquela mulher. E qual que foi a resposta da mulher para Eliseu? Não tenho nada. Eu imagino ela respondendo essa pergunta dessa forma: o que você tem em casa? Eliseu pergunta, né? Eu imagino aquela mulher respondendo dessa forma: não tenho nada. Seguindo de uma pausa e logo ela continua: exceto uma vasilha de azeite. Ou seja, ela está respondendo desse jeito para Eliseu, para não falar que eu não tenho nada em casa. Eu tenho uma vasilha de azeite, que sozinha não dá para fazer nada, nem uma sopa, nem um mingau, nada. Ou seja, o que eu tenho é insignificante, o que eu tenho não serve para nada. Mas isso também foi um start na vida daquela mulher. Isso foi um start na vida daquela viúva, porque ela percebeu que em casa ela tinha uma vasilha de azeite. E com essa botija de azeite, com essa vasilha de azeite, Eliseu deu esperança àquela mulher. Eliseu encheu aquela mulher de esperança, e ele diz o seguinte para ela: percorra sua rua, percorra a sua vizinhança, peça emprestada todas as vasilhas e tigelas que os seus vizinhos possam ter. Não tragam poucas, mas tragam todas que você conseguir. Depois volte para casa, feche a porta, só você e os seus filhos na casa. Derrame um azeite em cada vasilha, até encher, e deixe-o de lado. Aí, irmãos, começa uma transformação na vida daquela mulher. Deus começa a transformar a crise da viúva. Deus começa a transformar a crise que aquela mulher estava vivendo. Deus começa uma transformação na vida daquela mulher. E um projeto novo, um projeto abençoador, um projeto milagroso. A viúva faz o que o profeta manda. Ela com seus filhos confiantes vão até os vizinhos e começa a coletar as vasilhas, começa a buscar as vasilhas. E eu fico imaginando essa cena, e a mulher buscando vasilhas, e o que será que passava na cabeça deles, o que nós estamos fazendo, o que vai acontecer. Mas eles continuavam firmes e voltavam para casa, assim como o profeta recomenda. Eles fecham a porta, só a mulher e os filhos dentro da casa. E algo que trazia a opção de afastar curiosos, esse isolamento dentro de casa ali, servia também para afastar os curiosos que foram vendo eles buscar vasilhas para todos os lados, mas também era para que não houvesse nenhuma interrupção nesse momento do agir de Deus naquelas vidas. E eles começam a encher as vasilhas. E aqui acontece algo fantástico. Eu quero que você se coloque nessa cena. Eu quero que você pense comigo e feche os olhos. Não sei como que você gosta de usar a sua imaginação, mas pensa comigo. Imagina você nessa cena, imagina você nesse momento. Deus transformando a crise dessa viúva. Imagine comigo, você está na sua casa, com a sua família.
Você pega a botija de azeite, você começa a virar o azeite nas vasilhas vazias, e o azeite não para de escorrer. Imagina dentro da sua casa, um olhando para o outro, você olhando para o seu filho, você olhando para a sua filha, você olhando para o seu esposo, e tentando compreender qual que é a maravilha, que maravilha é essa que está acontecendo, o que está acontecendo nesse lugar. Essa maravilha, irmãos, é Deus transformando a crise da viúva em uma bênção, em um milagre. A maravilha do azeite que não acaba enquanto não enche as vasilhas, é a graça abundante de Deus que transforma o cenário da aparente derrota em vitória. Deus transforma, meu irmão e minha irmã, a crise da viúva. E quando a última vasilha estava quase cheia, a mãe pede para um dos meninos trazerem mais, e qual ele responde: acabaram, não tem mais nenhuma vasilha. Então o azeite que caía sem fim na botija da viúva parou de cair. A viúva volta ao profeta e conta o que havia acontecido, e Eliseu então diz para aquela viúva: venda o azeite e pague a sua dívida, você e seus filhos viva com o resto, viva com o que sobrar. Com a venda daquele azeite, a viúva poderia pagar a sua dívida. A crise que ela vivia com aquela crise que ela vivia com aquele dinheiro seria cancelado. Aquela dívida seria paga. Ou seja, uma nova vida, uma nova história. Aquela mulher e seus filhos poderiam viver a partir daquele momento, um novo momento na vida deles. E eu creio que eles viveram. Mas tanto na vida da viúva e daqueles meninos, quanto na minha vida e na sua vida, existia uma dívida que nem a venda de todo o azeite do mundo, nem a venda de qualquer coisa no mundo, nem as melhores economias do mundo, nem todo o dinheiro do mundo, nem tudo aquilo que você julga importante e valioso poderia pagar. Uma dívida que nos tomava e que nos deixava como escravos e nos levava à morte. Uma dívida que trazia a qualquer um de nós uma crise sem precedentes. E para que essa dívida fosse paga, foi necessário um homem vir à terra e pagar essa dívida que nenhum de nós conseguimos pagar. Esse homem se tornou uma crise no meu e no seu lugar. Esse homem levou, sobre ele foi imposto todos os nossos pecados, todas as nossas crises, todos os nossos medos, todos os nossos delitos, todas as nossas tristezas, todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. Foi colocado sobre esse homem. Todas as crises do mundo, que o mundo viveu em todo o tempo e que o mundo vive hoje, foi colocado na vida daquele homem, colocado sobre aquele homem, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Colossenses, ele diz: ele, Jesus, cancelou o registro das acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. A morte de Jesus Cristo, ela nos gerou vida. Aonde havia falta, houve abundância. Onde existia crise, o sangue de Jesus aniquilou. Quando acabaram as vasilhas, cessou o azeite da botija. Mas o derramar da graça de Jesus em nossas vidas, ele é abundante, ele é infinito. A graça de Jesus sobre nós, ela é tremenda. A morte naquela cruz durou pouco, meus irmãos. A morte naquela cruz durou 3 dias. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. E Ele vive para sempre. Ele vive para sempre, Ele está entre nós. E nos tempos de crise, nós percebemos que tudo vai bem, porque Ele está ao nosso lado. Jesus é a nossa esperança, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que está sentado à destra, à direita do Deus Pai, aquele que é o Cordeiro Santo, o maravilhoso Jesus, governa todas as coisas, Ele nos dá esperança. Dessa mesma forma que, como Deus transformou a crise da viúva, as nossas crises também são transformadas por Cristo Jesus. E para isso nós precisamos confiarmos nele. Seja qual for a crise que você esteja enfrentando. Em Jesus Cristo, na presença de Deus, nós somos capazes de vivermos livre.
O que é preciso para transformar as nossas crises é ter uma vida de devoção a Deus. É trocar muitas das nossas atitudes que não nos levam a lugar algum e transformar em atitudes sadias. O presbítero Tiago, quando iniciou esse culto, ele falou isso, que nós precisamos ter o mesmo sentimento que teve Jesus Cristo. Nós precisamos assumir o nosso papel, que é de servos de Deus, que é de filhos de Deus. Nós precisamos, dentro dessa crise que vivemos, aprender a confiar em Jesus. Mas acima de tudo, nós precisamos aprender a nos relacionar com Jesus. Como disse, Ele está vivo. Jesus está vivo. E pronto para ter um relacionamento com cada um de nós. Com cada um de nós. Ele assim, como estendeu o seu braço, como estava com o seu braço estendido para Pedro, quando ele afundou sobre as águas. Esse mesmo Jesus está com os braços estendidos para nós, para nos levantar de onde nós estamos. Qual que é a crise que você está afundado, meu irmão? Qual que é a crise que você está se afundando nesse momento? É uma crise emocional? Uma crise que te entristece? Qual que é a sua crise? Deus está com os braços estendidos. Deus quer transformar as nossas vidas. Cristo transforma as nossas crises. A mão de poder de Jesus está sobre a crise econômica do nosso país, assim como ela está sobre a crise financeira que você vive. A mão de poder de Jesus está sobre a pandemia que as nações vivem por conta do coronavírus, assim como as mãos do Senhor Jesus está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua crise emocional, sobre a sua crise física. Cristo transforma as nossas crises, meus irmãos. Seja qual for a crise que você esteja enfrentando, o convite de Jesus para a minha vida, o convite de Jesus para a sua vida, o convite de Jesus para o Brasil, para as nações: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O salmista também diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. Deus, irmãos, é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. E antes de terminar essa mensagem para o nosso coração, um desafio para nós. Um desafio para nós acabarmos esse domingo, começarmos uma nova semana, com isso latejando em nossos corações. Troque a crise que você está vivendo por um relacionamento profundo com Deus. Troque essa crise que você está vivendo por uma vida devocional a Deus. Outro desafio para nós: troque as suas palavras de especialista sobre economia, sobre política e até mesmo de um profissional da saúde que muitos viraram nesses últimos dias, por uma palavra que vem de Deus. Seja o instrumento do Senhor para abençoar vidas, irmãos. Deixe Deus usar, mesmo que a distância, mesmo que essa distância que nós estamos vivendo, você para levar o amor de Deus. Deixa Deus te usar para levar esperança para as pessoas. Deixa Deus te usar para você alcançar aquele que está necessitado. Amém? Deus abençoe você nessa noite. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Eu quero fazer mais uma oração para nós concluirmos essa mensagem. Ore comigo. Abaixa a sua cabeça, abraça seu irmão, seu filho, sua filha. Abraça sua esposa, seu marido. Converse com Deus. Pai eterno, em nome de Jesus, nós queremos colocar nas tuas mãos, no teu altar, a crise que nós estamos vivendo, a crise que o Brasil está vivendo, a crise que cada um de nós, Senhor, que eu estou vivendo, o meu irmão que está assistindo esse culto está vivendo, o teu povo está vivendo, Jesus, pedindo que o Senhor nos retire disso, Pai. Alimente as nossas vidas, mude a nossa mente, o nosso coração. Causa algo tremendo nas nossas vidas, Senhor. Nós depositamos o meu coração no teu altar. Eu deposito, eu intercedo pela vida dos meus irmãos, os meus irmãos dessa igreja, os meus irmãos que estão participando desse culto online também, Jesus. Visita-os com graça, Deus. Nos visita como liderança da igreja, o pastor, os presbíteros, os diáconos, Senhor. Abençoe cada um de nós, os nossos velhinhos, Senhor, os nossos irmãos preciosos, que precisam de uma bênção, de uma graça especial, que só o Senhor pode dar, Senhor. Visita-os, Deus, em nome de Jesus. Nos dê uma noite abençoada, nos dê uma semana abençoada, Senhor. Eu quero pedir para o Senhor que o Senhor anime o nosso coração, transforme as nossas vidas e que diante do teu altar nós sejamos
transformados por Ti, transformados pela Tua palavra, transformados pelo Teu amor, transformados pelo Teu favor. Nos ensina, Jesus, a viver uma vida santa na Tua presença, Pai. Eu Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, irmãos.